Salve galera, beleza? Panela Nerd no ar mais uma vez. E mais uma vez nós vimos uma mudança de rumo em One Piece, porque o nosso querido amigo Gorosei Saturno foi pro saco, né? Ele infelizmente não cumpriu com exatidão os planos de Musamá. Tudo bem, não foi culpa dele, o Luffy arrebentou com ele, né? Lá na ilha do Egghead. E ele acabou perdendo o seu posto para Figurines Guard, que é um dos caras mais top assim de One Piece, se você for ver agora. E sim, ele é um dos caras mais fortes, se for ver, da obra. Por quê? Porque o cara simplesmente no episódio Gold Valley conseguiu peitar os Piratas de Rocks. Tipo assim, imagina que louco. Será que ele não deu umas cortadinhas lá no Barba Branca, não? Não foi aquelas... Qual é aquele mais novo aí que vocês estão vendo agora? Será que não foi ele que acabou se ferrando de vez com algumas cicatrizes do famoso Barba Branca? E Musamá tá insatisfeito com isso e acaba colocando ele como novo Gorosei e promete ser o cara que vai ser uma pedra no sapato, não somente dos piratas do Luffy, né, mas como qualquer um que tentar ir contra a coroa aqui, contra os planos do governo. Então, tipo assim, o cara é muito forte, ele é herói de guerra e ele é responsável. Quem ele é? Na obra, caso você não tenha lido ou não tá lendo o mangá de One Piece para acompanhar somente a animação, ele é o cara responsável por punir os dragões superiores, dragões celestiais, caso eles façam alguma coisa assim que seja questionável, né? Porque é claro que eles fazem muitas coisas questionáveis, nós sabemos disso, mas ele acabava indo lá e sendo cruel com eles, né? De certa forma julgando. E quando ele era novo, ele não era diferente. E olha a cara dele, a cara escrachada, e provavelmente ele é pai do Shanks, cara. Não tem... a gente tem suspeitas, o mangá diz e não diz que isso, mas pra mim ele é a cara do Shanks, não tem nem o que falar, galera. E tipo assim, vai ser legal, vai ser bacana. Eu acho que o One Piece tá cada vez mais mostrando bastante coisas pra nós. E é interessante isso, né? Porque ao longo da medida que o One Piece vai subindo, a gente acredita que vai ter um time skip agora. Eu fico imaginando assim, para o Luffy ter mais poder, né? Porque ele, em curto período de tempo, depois daquele time skip de 3 anos, que nós vemos ele indo pro novo mundo, nós vimos que o Luffy tava bem mais forte, se for ver. Todos, né, do bando do Chapéu de Palha ficaram mais fortes. Só que... como tá agora o governo, a marinha? Mudou tudo, entendeu? Tem personagens mais poderosos, tem novos almirantes, né? Aquele almirante lá do Salgueiro, né? Que faz aquelas armas. O próprio Fujitora é um personagem que eu gosto muito, tem o poder dessa gravidade, tá? E invocar meteoros, é muito bacana isso. Nós temos também uma parte que os próprios personagens do Chapéu de Palha mostraram seu poder máximo até a saga do Kaido. O Kaido foi o ponto ápice, nós vemos a força de todo mundo, nós vemos as novas habilidades do Sanji. O Sanji, ele tem dentro dele o genes da Germa, né? Porque ele foi manipulado geneticamente também, né? O próprio pai dele é muito louco com essas coisas de genética e deixou ele muito mais poderoso. Então nós temos os Chapéus de Palha fortes, o Luffy se tornando, ativando o Akuma no Mi dele mais poderoso da história, né? Que eu já disse pra vocês que eu acredito que foi intencional o Shanks deixar ele comer essa fruta lá de propósito, porque criança é curiosa. Se fosse minha filha, ia comer aquele fruto também, virar menina de borracha, entendeu? Então é muito, tipo assim, deu tanto trabalho conseguir essa fruta, como que ele ia deixar assim de mão beijada pra alguém comer, entendeu? Eu acho que o Shanks tá traçando um destino ali, alguma coisa, pra que aconteça do jeito que ele quer as coisas, entendeu? E Figurines Guard é um cara muito da hora. Eu achei interessante, eu comprei o personagem, tá? Eu gostei dele já do começo, ele é o novo Gorosei agora. E Musamá, eu já fiz um vídeo essa semana comentando que ele apareceu finalmente, ela, não dá pra saber o que é, apareceu finalmente no mangá, na anime, né? Na animação. E tem pessoas que eu acredito que estão gostando mais. Teve o Júnior que comentou que tá ficando cada vez mais legal One Piece. As cartas estão na mesa, nós estamos indo pro rumo final de One Piece. Eu falo aqui pra você agora, se você tá vendo esse vídeo, que é de paraquedas aqui, nunca assistiu One Piece, acha que não dá tempo, galera, um ano você consegue maratonar tudo, assistindo alguns episódios. Se você tiver um tempinho, vai assistindo. Tem alguns fillers que é escrachado na cara, que são poucos, mas são fillers que você sabe que é filler, vai lá e assiste, ou pula, sei lá. É engraçado os fillers de One Piece, porque assim, o dia que você vê do jeito que tá esse negócio de spoilers, o que é o One Piece, você não vai ter essa mágica de novo, entendeu? Eu falo por experiência própria, porque estão a filmes no cinema. Você vê muita spoiler escrachado quando você vai assistir, não é a mesma surpresa. Por mais que eu produza conteúdo, tem um amigo meu, João Marcos Carneiro, que sempre fala, cara, é difícil hoje você fugir do spoiler, é difícil, entendeu? Mas eu acredito que dá, você tem que se isolar um pouco das redes sociais para isso. Agora eu que produzo conteúdo fica um pouco mais difícil, né? Mas me fala aí, o que você achou que aconteceu com o Saturno? Foi injustiça do Musamá? Foi mal que tá tremendo tudo aqui, que eu tô batendo na mesa aqui. Foi injustiça do Musamá? Você acha que ele não merecia aquele fim? Deixe nos comentários, beleza?
Forte abraço, fique com Deus, deixa a panelada no like e ajude o canal da forma que você puder. Seja compartilhando, seja curtindo, seja mandando uma doação de vocês, porque o canal precisa e vai ser muito grato a vocês por manter esse canal vivo, beleza? Forte abraço, tamo junto, até depois do fim.